Amém. Paz do Senhor. Ficar de pé. Graças a Deus por mais um dia, não é? Depois de uma reunião abençoada que nós tivemos, podemos estar aqui na casa do Senhor. Podemos deixar a ausência de alguns irmãos. Vamos orar por eles sempre, para que no próximo culto possam estar presentes. Pai amado, nós te damos graças por mais um dia de vida que nos tens dado. Obrigada pela tua misericórdia que nos guardou esta noite, Senhor, que fez com que os nossos olhos se abrissem esta manhã, que nos permitiu dar-te glória e louvor, Senhor, por todos os benefícios, por todas as bênçãos, Senhor, que tens trazido às nossas vidas, Senhor. E sem sombra de dúvidas, que uma destas bênçãos é poder vir à tua casa com liberdade, ouvir, pregar o teu Evangelho, louvar-te ainda em liberdade, Senhor amado, anunciar, Senhor amado, a nossa esperança, sentir a tua presença, buscar o teu Espírito Santo, Senhor. Obrigada porque tornaste tudo isto possível através da morte do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Obrigada por nos teres convencido do nosso pecado, Senhor, da tua justiça e do juízo vindouro, para que, Senhor, pudéssemos ter uma vida transformada, restaurada, renovada, e hoje pudéssemos ter a certeza, Senhor amado, da nossa eternidade contigo. Nós te louvamos, Senhor, por cada um daqueles que aqui estão presentes, Senhor. Queremos lembrar, Senhor, todos aqueles que não estão, Pai, seja qual for o motivo, Senhor, qual for o motivo, Senhor, tu conheces, e nós te rogamos em nome de Jesus que nesta hora todas estas pessoas sejam visitadas pela tua presença, relembradas do teu amor, Senhor, para que possam sentir, Senhor, vontade, Senhor, para que possam sentir o teu chamado, Senhor, em vir à tua casa. Abençoa também os nossos amados irmãos ali nos Estados Unidos, Senhor. Continua glorificando o teu nome através deste movimento, das pessoas que tens levantado, Senhor, e em geral todas as igrejas espalhadas pelo mundo, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo te agradecemos e pedimos. Amém. Em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar. Pai, eu quero te adorar, eu quero dizer aleluia. Eu quero expressar a minha gratidão. Devemos motivar o nosso corpo. Ainda é de manhã, talvez alguns acordaram há pouco tempo, mas devemos motivar o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente a, neste momento, sair da zona de conforto, sair do mundo natural e passar para o mundo espiritual. Porque o nosso Deus está aqui. Glória ao nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Amém. E é só por esta presença que nós estamos aqui.
Não é pelos nossos belos olhos, se tem que alguns têm olhos muito bonitos. Mas é porque o nosso Deus está aqui. E Ele tem algo para nos entregar nesta manhã. Que Deus me use com toda a humildade. Apesar das limitações, é a palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta para trás vazia. O que significa, irmãos, que o orador pode ser mais ou menos eloquente. Porque há pessoas que têm mais jeito de falar do que outras, não é? Todos nós agora com as redes sociais e com a comunicação social e etc. Nós vemos às vezes pastores, eu ouço e digo assim, oh meu Deus, talvez um dia quando eu for grande eu consiga pregar assim. Mas uma coisa tenho a certeza, e isso é o que me faz ter confiança de estar aqui neste lugar a apresentar a palavra do Senhor. E que eu não vou pregar aquilo que é a palavra da Vânia, é a palavra da Conquistadores para Cristo. Vou pregar o que está aqui. E o que está aqui, por si só, tem todo o poder. Porque é a palavra de Deus. Precisamos nós dar crédito à palavra do Senhor. E o tema que eu vos trago hoje é uma pergunta: morto ou vivo? E a pergunta é exatamente esta, que pode parecer uma pergunta, em primeiro lugar, ridícula e, em segundo lugar, redundante. Estás morto ou estás vivo? É um questionamento que Deus nos faz a todos nesta manhã. Estás morto ou estás vivo? Como é que é possível? Vânia, eu vim de carro para aqui, eu conduzi, eu estou aqui, eu já tenho o meu almoço preparado, eu falo, eu interajo, eu estou vivo. Depende, esta resposta depende da definição que nós temos de vida. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, meus irmãos, Deus tirou-os do lado, foi? Deus tinha avisado que se eles desobedecessem, iriam morrer. Agora vejam, quando a Bíblia está descrevendo o cenário, a cena em que a serpente engana a mulher, uma das coisas que descreve é o facto de Eva ter comido do fruto e, vendo que não, morreu. Não me aconteceu nada. Eu continuo viva, tão viva que vou convencer o meu marido a comer desta fruta também. Afinal, aquilo que Deus disse é relativo, porque eu continuo viva. Mal ela sabia que estava mais morta do que nunca, e que esta morte iria passar para todos nós. E às vezes nós descrevemos que o castigo que Deus trouxe sobre Adão, e foi de facto um castigo, Deus disse: Adão, por causa disto, tu vais ter que trabalhar a terra e ela vai produzir ervas daninhas, vais ter que trabalhar do suor do teu corpo, vais recolher fruto. E tu, mulher, vais ter filhos, sim, mas vais tê-lo com muita dor. E nós pensamos que estes foram os castigos que Deus
filhos dele. E realmente foram. Algo que se perpetuou por toda a humanidade. Mas se nós formos a pensar bem, a verdadeira morte, o verdadeiro castigo, ou o maior castigo, não foi ter filhos com dor, não foi trabalhar com suor, irmãos. Sabe qual foi o maior castigo? Que Adão e Eva viveram e que passou para nós. É o facto de que, antes da desobediência, eles tinham o privilégio de todos os dias ver o seu Deus descer, tomar uma forma eu não sei qual, mas reduzir-se a uma forma que fosse visível humanamente e estar ali um tempo com eles ao fim do dia. E eles viam Deus face a face. A partir do momento que eles pensavam que estavam vivos, mas estavam mortos, esta presença nunca mais, esta visita nunca mais aconteceu. E não só para Adão e Eva. Deus passou a dizer: nenhum homem verá a minha face e viverá. O verdadeiro castigo, a verdadeira morte, é não ter esta intimidade com Deus. Do mesma forma, a verdadeira vida é por Jesus resgatar esta intimidade com Deus. Por isso eu faço a pergunta, vou fazer essa pergunta 3 vezes, agora vai ser a segunda. Estás morto ou estás vivo? E agora vamos ao texto que nós vamos explorar um pouco. Eu convidava os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Este é um milagre muito conhecido, muito falado por todos. João 11, do verso 34 ao 46. João 11, 34 a 46. E diz assim a palavra do Senhor. Isto é Jesus falando. O texto é muito comprido, estamos a falar da ressurreição de Lázaro. E, portanto, vamos só pegar aqui nestes versículos e falar um bocadinho. Jesus está aqui e pergunta: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vê-te quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, uma caverna, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Quero realçar que pouco tempo depois disso Jesus é crucificado.
Ok? Meus amados irmãos, este capítulo é bastante extenso e falando um pouco daquilo que está acontecendo, contextualizando, para os irmãos melhor entenderem. Betânia ficava na Judeia, era onde vivia Marta, Maria e Lázaro, uma família que era bastante próxima de Jesus. Jesus, por causa do seu ministério, estava além do Jordão. Ele estava como que escondido dos judeus, estava a evitar entrar na Judeia, porque lá era o centro, não é? O centro onde estavam os religiosos, aqueles que são santos, aqueles que são anjos da terra, não é? Que quase nem precisavam de ter vindo a este mundo. E estas pessoas já estavam procurando uma ocasião para matar Jesus. Jesus estava com os seus discípulos, fazendo o que melhor fazia, que era pregar, anunciar o reino, etc. E a dada altura, Maria e Marta fazem questão de enviar uma notícia a Jesus, dizendo a Jesus: olha, Jesus, o teu amigo Lázaro está doente, está bastante doente. Elas tiveram a ter a atitude certa, recorreram à pessoa certa, avisaram Jesus, porque já com certeza conheciam aquilo que Jesus era capaz de fazer, reconheciam que o Espírito de Deus estava sobre Jesus e que ele tinha poder para fazer coisas que causavam perplexidade no meio das multidões. E elas fizeram então questão de ir dizer a Jesus: o teu amigo Lázaro está doente. E a Bíblia refere exatamente isso. Eu dou um parênteses. Lázaro era amigo de Jesus. E o que eu acho mais interessante é que Jesus tinha 12 discípulos, não é? Nesta altura ainda eram uns 12. E nenhum foi chamado. Jesus vivia na casa de Pedro. João autodenominava-se como um discípulo que Jesus amava. Mas em momento algum a Bíblia descreve que algum destes discípulos era amigo de Jesus. E nós vemos Jesus sendo amigo e declarando-se como amigo, validando esta amizade com um Lázaro que nós praticamente conhecemos na Bíblia. Alguém que não vemos que tenha feito, além de ter ressuscitado, não vemos que tenha feito assim mais nada. O que eu quero dizer com isto, irmãos? Às vezes não é o quão perto nós estamos da obra de Deus, o quão perto nós pensamos que estamos de Deus, que nos faz amigos de Deus. Deus chamou Abraão de seu amigo por causa da fé de Abraão. Jesus era amigo de Lázaro, porque Lázaro, Maria, Marta eram pessoas que, apesar de não terem grande proeminência, talvez no cenário espiritual e religioso da altura, deram alguma coisa a Jesus tão especial que fez com que Jesus dissesse: sim, Lázaro é meu amigo. E elas então sentiram-se confortáveis o suficiente para mandar dizer a Jesus: o teu amigo Lázaro está doente. E a Bíblia declara, se os irmãos lerem o restante deste capítulo, quando Jesus recebe a notícia, ele faz uma decisão pensada. Eu não vou sair de onde eu estou. Eu vou ficar aqui além do Jordão ainda mais 2 dias. Ainda mais 2 dias. E o tempo passou. Betânia ainda ficava a 1 dia de distância, caminhando, porque eles na altura caminhavam. E o resultado deste cenário, apesar de Jesus ter sido avisado, o resultado da decisão que Jesus tomou em ficar naquele lugar, demorar-se naquele lugar, foi a morte de Lázaro. Lázaro morreu. E Jesus declarou isso aos seus discípulos: Lázaro está morto. E é nesta altura que Jesus decide: ok, está na hora de voltar para a Judeia. Os discípulos tentaram dissuadir Jesus de voltar, passar pela Judeia, porque os judeus queriam matá-lo, mas Jesus, para chegar à Betânia, tinha que enfrentar estas ameaças de morte, tinha que enfrentar as contrariedades. E é importante nós entendermos que Deus está disposto a enfrentar o que quer que seja para chegar
chegar a ti. Mesmo que nós consideremos que Ele esteja atrasado. E quando Jesus chega a Betânia, Ele encontra um cenário de que Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus estava longe de Lázaro. Assim interpretaram Maria e Marta. A distância entre Jesus e Lázaro provocou a morte de Lázaro. Uma das lições que Deus nos quer transmitir também através deste texto, deste episódio, é que a distância de Jesus, o estar, aliás, distante de Jesus, provoca a nossa morte. Não era Jesus que estava longe de Lázaro. Era Lázaro que estava longe de Jesus. Seja como for, sempre que há distância entre Jesus e o homem, entre Deus e o homem, o resultado é morte. Esta é uma verdade que continua ativa hoje. Enquanto não viveres perto de Deus, na tal intimidade que nós falamos no início, podes pensar que estás vivo, mas estás morto. E Jesus toma então a decisão de voltar a Betânia. E eu pergunto, irmãos, o que é que leva Jesus, que tem todo o poder, até para de além do Jordão, dizer uma palavra e Lázaro ressuscitar ou ficar curado? O que é que leva Jesus a decidir que só vai chegar ao pé de Lázaro 4 dias depois dele ser sepultado? Eu fui estudar. Quando nós não sabemos as coisas, vamos estudar. E então o que é que eu descobri? Havia uma tradição rabínica que dizia que quando alguém morre, a alma desta pessoa ficava a pairar 3 dias. Ficava a pairar 3 dias sobre o corpo, podendo a qualquer altura voltar para o corpo através de uma intervenção médica ou o que fosse e ressuscitar. Mas eles queriam que a partir do 4º dia já não havia mais esperança, porque o corpo começava em decomposição. Portanto, não havia mais esperança. E eu vejo aqui um Jesus intencional, uma decisão intencional, porque tudo o que Deus faz na nossa vida é intencional. Jesus precisava que aquelas pessoas entendessem que Ele está acima da esperança. Ele está acima da falta de esperança. Ele está acima das crenças. Ele está acima daquilo que o homem pensa que consegue fazer, os impossíveis que o homem pensa que consegue realizar. Jesus está acima disso. Por isso Ele decidiu que chegava lá no 4º dia. E
sabendo que as decisões que Ele fez até hoje foram para te conduzir a este lugar, porque te ama e porque, tal como Lázaro, podes não ser alguém proeminente nas áreas onde vives, mas Ele quer que tu sejas o amigo dele. Aleluia! E agora estamos em Betânia. Choro e mais choro, e mais choro. E lá vem Marta. Marta irrequieta. Esta é aquela Marta que Jesus disse: Marta, Marta, andas por todo tarefada. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Está por um terreno esta vez. E Marta vai ter com Jesus. E tem uma conversa com Jesus que já vamos dizer qual é. Passado pouco tempo, ela vai dizer a Maria, que estava sentada em casa, que Jesus estava ali. Maria vai ter com Jesus. E sabem o que é que elas fizeram? A primeira coisa que Marta e Maria fizeram quando se encontraram pessoalmente com Jesus foi murmurar. Elas, nenhuma delas tinha conseguido perdoar Jesus pela sua suposta ausência. E elas diziam a Jesus, de uma forma simpática, porque tinham respeito. Mas sabe aquelas pessoas que dizem as coisas, mas simpaticamente, mas não são o que falam? Oh, Jesus! Estamos muito felizes que estás aqui, mas se tivesses estado mais cedo, meu irmão não tinha morrido. O coração estava não te perdoa. Meu irmão morreu por causa de ti. Nós estamos nesta circunstância por causa de ti. Cuidado, crente, com aquilo que sai da tua boca em direção a Deus. Cuidado com a forma como tu respondes aos desenhos que Deus está fazendo na tua vida, às provas que Deus está trazendo na tua vida. Não murmures contra aquele que conhece tudo, não só o que sai da nossa boca, mas acima de tudo, aquilo que está no nosso coração. E aqui nós vemos um Jesus cheio de amor. Em vez de dizer é assim que vocês me recebem, Jesus não está aqui para dizer é assim que tu me tens tratado até agora. Achas que eu mereço essa conversa? Não! Jesus, apesar da murmuração delas, apesar do pecado delas, a resposta de Jesus é uma, porque o seu ministério é um, porque o seu propósito é apenas um. Ele responde a Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou mais que ninguém. Ainda que estejas morto, viverás se Jesus aparecer no cenário da tua vida. Aleluia! Esta foi a resposta de Jesus, aliada a 3 comoções, numa das quais a Bíblia refere: Jesus chorou. Nenhuma das tuas lágrimas é desconhecida de Deus. Não penses que tens um Deus que não se comove com a tua circunstância, seja ela qual for. Jesus chorou. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele chorou por ver o efeito, o resultado, a consequência do pecado no Éden, a morte. Jesus chorou. Jesus não é indiferente àquilo que tu sentes. 3 vezes diz a
palavra que Jesus se comoveu. Ao ponto de dizerem: uau, vede como o amava. Vede como Jesus amava Lázaro. Mas por outro lado existiam outros dizendo: mas ele então que curou os cegos e coxos, não podia ter. Há sempre uma escolha a fazer. Há sempre um lado, não dá para ser neutro no que toca às coisas espirituais, no que toca a Deus. Há sempre aqueles que reconhecem o amor, vede como o amava. Reconhecem Deus como um Deus de amor, vede como o amava. Da mesma forma, há sempre aqueles que têm algo a apontar contra o nosso Deus. Sejamos daquele que conseguimos ver o amor de Deus em tudo aquilo que nos acontece. Onde o sepultaste? Pergunta Jesus. Então Jesus chega, Jesus chora, Jesus anuncia vida. Jesus pergunta: onde é que o sepultaste? Jesus acaba com a distância que existia no início, que nós falamos. Jesus já não estava além do Jordão. Jesus estava perto ou longe de Lázaro? Estava? Agora estava perto. Até porque ele vai à boca da caverna. E eu pergunto uma coisa aos irmãos. Quando Jesus chega à boca da caverna, Jesus está perto ou longe de Lázaro? Tá? Podem dizer, está perto. E Lázaro está vivo ou está morto? Tá? Está vivo? Quando Jesus chega à boca da caverna, Jesus está perto de Lázaro. E Lázaro está vivo ou está morto? Continua? Havia uma coisa que impedia não Jesus de chegar a Lázaro, mas Lázaro de chegar a Jesus. Mas antes de falarmos nisto, quero-vos dizer, contradição, a distância de Deus sempre provoca morte. Já chegamos a essa conclusão, não é? Contudo, é importante nós entendermos que às vezes, irmãos, nós podemos viver bem perto de Jesus. Podemos, bem perto, como por exemplo, os tempos aqui. Podemos ir aos cultos todos. Podemos fazer a obra dele. Podemos sentir que vivemos para ele até. E ele até está perto de nós, mas nós continuamos mortos. Porque enquanto houver uma pedra que seja tapando a boca da caverna onde nós muitas vezes nos colocamos, nós perdemos a oportunidade de ver o agir de Deus. E muitas vezes essa pedra, irmãos, é o nosso próprio coração. E Deus pergunta: onde é que tu pensas que vais chegar com esse coração de pedra? Que a única coisa que está a fazer é tamponar a morte, o mau cheiro, a decomposição em que tu vives, porque estás perto, mas nunca estiveste tão longe de mim. Viver perto de Deus apenas não nos dá a garantia de vida, porque Deus não nos chamou para viver perto de nós. Deus chamou-nos para viver em nós. Aleluia. Isso é que se chama intimidade. Por isso Jesus diz: tirem essa pedra que está mascarando o verdadeiro estado de Lázaro. Eu não tenho problemas em lidar com o mau cheiro, com a morte e com a decomposição, porque eu sou a ressurreição e a vida. Deus não tem problemas em lidar com quem tu és de verdade às escondidas.
Lázaro, sai para fora, porque a morte não é aquilo que eu tenho para ti. Lázaro, sai para fora, porque este cheiro nauseabundo não é aquilo que eu sonhei para ti. Lázaro, sai para fora, porque caverna não é lugar de um amigo meu, muito menos de um filho meu. Lázaro, sai para fora, porque eu quero que vivas. Lázaro, sai para fora, a caverna não é lugar de vivos, mas de mortos. Sai para fora. Notem que Jesus não entrou na caverna, mas Ele chamou pelo nome. Ele não disse apenas sai. Ele disse: Lázaro, estou falando contigo. Igreja, estou falando contigo. Para que não haja nenhum engano, é contigo, Lázaro, que eu estou falando. Sai para fora. Tu, sai para fora, que eu estou aqui à tua espera para transformar a tua história. E a Bíblia refere que, e deve ter sido engraçado, digamos, que Lázaro sai então todo enfaixado, inclusivamente com um lenço enrolado ainda na cara. Eu imagino a cena. A Bíblia é muito engraçada às vezes. Eu imagino ela andar. Não, mas isso também tem uma lição espiritual. O mestre chamou. Lázaro não estava na melhor circunstância para andar. Talvez o passo dele fosse lento e inseguro. Talvez ele estava cansado, porque ele tinha estado morto durante aquele tempo. Talvez a visão dele não era a melhor. Ele só via uma luz, não é? Via uma luz. Mas apesar das suas circunstâncias, Lázaro, ao ouvir o seu nome, o mestre chama Lázaro, obedeceu. Glória a Deus. E hoje o mestre te chama. Vais obedecer ao teu chamado ou não? Lázaro obedeceu. Finalmente viu novamente o rosto do seu amigo. Porque ele obedeceu, pôde viver o extraordinário. Ele conheceu o céu e conheceu Deus que estava na terra. Tenho a certeza que a relação deles só melhorou mesmo, porque Lázaro passou a ser um alvo dos judeus para ser morto também, porque ele pregava em todo o sítio que ia: eu estava morto, mas eu revivi. Quem é que te ressuscitou? Aquele que diz: eu é que sou a ressurreição, a vida. Jesus. Eu estou terminando, irmãos. No verso 41 nós podemos ler algo maravilhoso, que uma vez mais atesta ou confirma a intencionalidade de Jesus Cristo, quando Ele diz: Pai, deixa eu ver para não me enganar. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Jesus já tinha falado com o Pai a respeito de Lázaro. Talvez lá além do Jordão. Jesus já tinha intercedido ao Pai por Lázaro. É importante que tu saibas que Jesus tem vindo a interceder todos os dias por ti. Por isso Ele é chamado nosso advogado, nosso sacerdote. Jesus é o nosso advogado. Há conversas no céu que levam o teu nome. Eu tenho a certeza que neste momento há conversas no céu que carregam
Santo, o Filho, falando com o Pai. Ressuscita essa vida, Pai. Transforma esta vida, tira esta vida desta caverna, Senhor. Remova a pedra. Eu sei, eu não estou a dizer isso por uma nova revelação. Eu estou a dizer isso porque eu creio no que o meu Deus me diz. Jesus já tinha falado com o Pai. O milagre já estava desenhado. Faltava crer para ver a glória de Deus. Lázaro obedeceu e viu a glória de Deus. Maria e Marta viram a glória de Deus. A multidão viu a glória de Deus. E nós podemos ver a glória de Deus nesta manhã. Aliás, já estamos vendo a glória de Deus. Mas eu termino dizendo, se os irmãos lerem os últimos versículos que nós lemos, o 45 e o 46, diz a palavra do Senhor: muitos, por causa deste milagre, dentre dos judeus, depois disto aconteceram, creram em Jesus. Mas a seguir, o versículo 46 começa com esta palavra: porém, outros foram fazer queixas aos fariseus, incendiando-os ainda mais para matar a Jesus. Tudo é uma escolha. Houve quem escolhesse viver naquele dia. Houve quem reconhecesse naquele dia: eu tenho vivido morto. Eu tenho estado morto. Eu tenho estado longe desse Jesus. Ou talvez, como Marta e Maria, tenho vivido perto, mas não entendi nada, continuo morto. E eu hoje vivi de novo. Mas outros, porém, decidiram: esta vida que há neste Deus não é eterna. E é legítimo. Todas as escolhas são legítimas, mas precisam ser feitas. E o pensarmos que nós escolhemos uma coisa ou outra, já por si só é uma escolha. E não é de viver. Por isso eu termino, irmãos, fazendo pela terceira vez como prometi a pergunta: tu estás vivo ou tu estás morto? O que é que tu vais escolher? A vida ou a morte? A vida ou a morte? Essa escolha é entre ti e Deus, mas precisa ser feita. Se queres a vida, tens que escolher a tempo. Tu tens a certeza da tua salvação. Nesta semana estávamos falando com alguém sobre isso. Se não tens a certeza da tua salvação, estás a viver num risco muito grande todos os segundos que tu respiras. Mas veja como Jesus é amor. Ele nunca perdeu o controle da situação de Lázaro. E neste momento ainda estás nas mãos e no controle de Deus. Ainda é tempo. Vamos ficar também. Aleluia. Enquanto fechamos os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos como Jesus, porque sempre nos ouves. Te agradecemos a vida que nós temos, Senhor. Te agradecemos porque nós compreendemos verdadeiramente o que é a vida e o que é a morte. Te agradecemos porque sabemos que, como teu povo, nós estamos aqui intercedendo uns pelos outros. Mas existe aqui uma obra, Pai, que só tu e o teu Espírito Santo podem fazer neste momento. Que é de convencer os corações através da tua palavra. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus,
Trabalha em cada vida, não só dos que aqui estão, como daqueles que de alguma forma ouviram esta palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos todos a escolhermos bem. Eu creio, Senhor, que tu estás fazendo uma obra neste lugar. Eu creio que estás fazendo uma obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas eu também sei que é provável que existam aqui vidas que ainda não vivem com esta relação de intimidade contigo. E estas vidas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus também. Que uma vez mais Deus te dá esta oportunidade, e uma vez mais eu quero te perguntar em nome de Jesus. Temos aqui alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer reconhecer que é um pecador, que tem vivido o longe demais, ou perto, mas não de uma forma efetiva. Jesus ainda não habita em si. Temos alguém que quer dar um passo para fora da caverna nesta manhã, para conhecer a vida que há em Jesus. Se temos, não tenhas vergonha nem resistas. Em nome de Jesus, faz apenas um gesto, levanta a tua mão. Isto não é para te expor, é apenas para orar por ti. Se temos alguém, eu pergunto pela segunda vez, faz apenas um gesto, levanta a tua mão, não tenhas vergonha. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Esta é uma decisão entre ti e Deus. Senhor, eu entrego o resultado deste culto nas tuas mãos. Tu conheces cada coração e eu creio que tu estás intercedendo por cada um de nós junto com o teu Espírito Santo. E que o dia chegará em que veremos vida sendo gerada em todos nós. Abençoa o resto deste dia, a nossa semana, nas nossas circunstâncias, ajuda-nos a confiar em Ti, que o Teu nome seja glorificado hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, quarta-feira cá estaremos para mais um estudo bíblico. O nosso irmão Fatinha está quase aí, não é? Temos depois uma maratona de vários eventos. Por favor, estejam atentos às comunicações para que o maior número de irmãos, aliás, possa participar. Amém? Deus abençoe e nos guarde. Amém.